Noite a todos, né? Hoje, o nosso tema, né, da nossa aula de hoje, esse nosso encontro seria sobre a gestão ambiental, né? E o principal, né, objetivo da aula é a gente poder refletir, né, como essa temática, né, de gestão ambiental, a gente visualizar alguns conceitos básicos, alguns termos, algumas expressões, e como isso pode estar presente, né, no nosso dia a dia, seja como um cidadão, mas também como um profissional, né, de secretariado executivo, né. Lá, um dos itens, né, que deixei lá para vocês, né, para que vocês pudessem acessar no CIGAR, diz respeito, né, a estudos ambientais, né, o que é esse estudo ambiental, né? Eu até deixei lá a referência para que vocês fossem ao portal, né, visitassem o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, né? O PNLA, né? Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, né? O que é um licenciamento, né? Vocês já devem ter visto, né, escutado em reportagens, né, que a gente vive aqui, né, uma dinâmica aquela o linhão do Tucuruí, algo assim, que é a construção, né, da rede elétrica Tucuruí. para Tucuruí, né? Então é isso, né? O Leão do Tucuruí é a construção, né, de uma rede elétrica entre Roraima, né, e o Amazonas, de forma a integrar a, ao sistema nacional, né, de energia elétrica, né? E sempre fica a questão, né, do licenciamento ambiental, não foi concluído, está em andamento. E outras reportagens também, vocês já podem ter ouvido nesse licenciamento, né? Então, o licenciamento vocês tiveram, né, oportunidade também, né, de ter contato com o material, de ler. O licenciamento ele é realmente um processo, né, em que são avaliados, são estudados a localidade, os possíveis impactos que determinada ação, né, humana poderia desencadear, né, quais, né? E quando nesses estudos no geral, eles avaliam aquelas dinâmicas que a gente comentava, de certa forma, a respeito da sustentabilidade, né? Quando são realizados esses estudos, né, para licenciamento, ele avalia, obviamente, a questão do meio ambiente, né, o meio físico, né, em si, o aspecto de solo, de água, o ar, o clima, entendeu? Assim, esses recursos minerais, esses recursos que estão realmente relacionados à vida, né? A vida marinha, a vida terrestre e as demais variedades de vida, né? E também tem um aspecto econômico, né? E socioeconômico, né? Nesses estudos são avaliados quais impactos que haveria positivos também, né? O que aquilo poderia colaborar com o progresso, com o desenvolvimento, e como aquilo também poderia alterar uma dinâmica de um determinado grupo que ali vivia, entendeu? Existem, por exemplo, construções de barragens hidrelétricas, né? Que são áreas muito extensas, né? de alagamento, e que povoados e até realmente cidades inteiras elas são cobertas pela água e precisa de haver, né, esse deslocamento das pessoas, são assentadas, elas são transferidas para outra região. E isso é algo aparentemente simples, mas é de uma natureza extremamente complexa, porque não é simplesmente tirar uma pessoa aqui que foi numa área alagada e dar a ela uma nova casa, tudo novo, com direito à escola, tudo certo. Porque é como se ela não estivesse na casa dela, porque ela tem, né, relações afetivas, ela tem história de vida, família, né? Existem famílias que passaram várias gerações ali naquela localidade, então é toda uma memória que também é uma memória afetiva e que, ao tirar a pessoa daquele ambiente e colocá-la em outro, ainda que a infraestrutura desse novo seja, né, comparativamente com melhores condições,
os aspectos psicológicos, aspectos culturais, eles são extremamente delicados, né? Por isso que não é uma mudança automática, né? E muitas das vezes isso também é um dos itens que dificulta alguns processos de licenciamento, né? Como que é feito essa avaliação nos impactos socioeconômicos, né? Como que essa mudança naquela dinâmica de determinado povo, de determinada comunidade, né? Os aspectos históricos, ou até mesmo monumentos arqueológicos, né? Que podem perder, que podem sofrerem, né? A devida degradação, né? Por causa de alguma dessas grandes obras, né? Então, o licenciamento ambiental, ele é um processo, a gente pode dizer assim, mínimo, em que haja essas avaliações, esses estudos, né? Existem vários, né, algumas variedades, né, a gente pode dizer assim, de estudos, né? Tem as suas peculiaridades, existe lá o relatório de controle ambiental, né, o RCA, existe também um plano de controle ambiental, o PCA, o projeto básico ambiental, o PBA. E existe também o estudo de impacto ambiental, né, que é o EIA, né, ou EIA, quem preferir, e o relatório de impacto ambiental, né, o RIMA. São termos, são siglas, assim, que minimamente vocês precisam saber, né, não ter noção do que significam, né, porque dependendo da área em que vocês atuarem, de tempos em tempos a empresa ela precisa se adequar, ela precisa renovar algumas licenças, ou até mesmo, dependendo das instituições em que vocês trabalharem, numa expansão, né, num crescimento, seja da empresa, da organização, talvez vocês venham a participar, né, de algum processo de licenciamento, estarem envolvidos, né, receber simulados do IBAMA. E algumas empresas tem um acontecimento muito interessante, é que algumas empresas, elas anualmente, elas realizam simulados de desastre ambiental. Então, o IBAMA, anualmente, ele visita a determinadas empresas, isso acontece recorrentemente, seja no ramo petrolífero, na mineração, em outros aspectos, em outros ramos, né, de atuação. E nesse simulado, né, é feito todas as simulações, todas as possíveis, né, cenários de como sucederia um determinado desastre, né, uma situação de caos, algum problema na área daquela empresa, né? Então, vocês podem, provavelmente, ainda que de forma indireta talvez até mesmo direta, vocês terão contato, né, com todas essas temáticas relacionadas à gestão ambiental, né? Como realmente a lei comenta, existem, né, algumas empresas, né, aqui em Boa Vista que elas são obrigadas, né, a apresentar um projeto ambiental, principalmente dando a destinação para o lixo, né? Então, é algo que está inerente, né, pertence a todas as instituições, algumas, obviamente, mais bem adaptadas que outras, mas é algo que é presente, que faz parte do cotidiano das organizações, dos lugares onde vocês trabalharem. E então, por isso que foi apresentado, né, para vocês, minimamente, né, qual que é o significado, por exemplo, do IBAMA, né, o que o IBAMA realiza, né, a compreensão, né, do Ministério do Meio Ambiente, que são instituições, né, do governo federal que servem, né, para fiscalização e também até mesmo para regulamentação de vários projetos, várias obras, várias ações, né, que tenham aí a necessidade de licenciamento ambiental, né?
E lá também eu mostrei, né, para vocês, né, o que seria, né, um licenciamento ambiental, como que isso passa. Tem umas normatizações, obviamente, foi dada, né, as legislações específicas para que futuramente, caso vocês precisassem, né, vocês pudessem também consultar, né, aprenderem, consultar e saberem como lidar, né, com essas circunstâncias, né. Existem várias adaptações, vários normativos, né? O ambiental, existe até uma ISO, né? Que é a ISO 14000, né? Então, vocês, de uma forma ou de outra, estarão em contato, né? Com essas temáticas, né? De licenciamento ambiental. E isso, ela é em todos em todas as esferas da administração pública brasileira, né? Caso vocês trabalhem na esfera federal, existe também procedimentos específicos, legislações específicas relacionadas, né, à esfera federal. Mas se for também na estadual, também acontece. Eu até informei para vocês, né, o, 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 os procedimentos, né, eu deixei lá um PDF com os procedimentos de licenciamento ambiental em Roraima, né, para ilustrar que também existe algumas especificidades do próprio estado e também do município. Boa Vista, né, também tem as suas legislações, as suas especificidades para orientar, né, como que é feito os empreendimentos, as atividades passivas, né, de licenciamento, né, que são instrumentos realmente para que faz, né, essas ações, né. Então, foi mostrado para vocês nessas diferenças, né, entre os três níveis da esfera pública brasileira, para que vocês percebessem que realmente existe uma legislação em nível federal, mas também existem legislações contextualizadas, né, também no nível estadual e no nível municipal, né. Além disso, deixa eu visualizar aqui, foi dado a vocês, né, um, um, algumas questões para poderem refletir, questões para poderem pensar, né, e visualizar como que vocês realmente presenciam, né, essas questões ambientais no local, né, em que trabalham, né, ou até mesmo na empresa, né, em que trabalham. Eu tenho aqui, né, as perguntas para reflexão. Vocês tiveram alguma dúvida? Acharam, assim... Tem uma que é até da Fundação, né, Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né, a FERMAR, que é até que a Leide aqui comenta, né, que é o órgão que está aqui presente em Boa Vista, né, que faz esse procedimento, né. Ele é responsável mesmo por elaborar, por promover, né, toda a política no meio ambiente aqui no estado, né. E isso envolve também os recursos hídricos, né, a proteção de nascentes, proteção de mata ciliar. A mata ciliar, para caso ainda alguém não saiba, é a região de vegetação, de flora, que fica às margens de rios, de riachos e demais nascentes, né? Então, isso que seria uma mata ciliar, né? E a FEMAR, né, tem essa finalidade, né, de garantir o controle, de preservar, de conservar, e também, quando necessário, na recuperação ambiental, né? E aí foi mostrado para vocês, né, algumas outras instituições, como o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Tem até a legislação específica, né, desse sistema, né, que é 10.650. Foi informado para que vocês também, caso tenham interesse, né, visualizem. E até uma coisa que vocês podem passar, ter uma dinâmica, né, até mesmo uma postura proativa, é estudar essas legislações e refletirem sobre
sobre o local em que vocês trabalham, né, ou até mesmo o local em que vivem, né? Porque digamos que você, mas eu sou apenas um estagiário, uma estagiária, mas você já pode visualizar e sugerir para, seja o seu dirigente, ou seja para o setor em que você vive, ou em que você também trabalha, né? Isso faz a sugestão, olha, existe uma adequação aqui, se você fizer determinada coisa, isso também pode ser utilizado de forma positiva para poder projetar a imagem da empresa, da organização. Podemos também fazer uma espécie de ajuda humanitária, realizando determinadas, o descarte, né, de alguns materiais recicláveis, de poder destinar para cooperativas, né, de reciclagem ou de catadores. Então, assim, tenham realmente uma postura de estudar esses itens ambientais, não só para fazer os exercícios, não só para a disciplina, né, mas ter uma postura para que também isso possa ser possa dar a vocês ferramentas, elementos para a análise de onde vocês vivem, de onde vocês trabalham, né? E na proposição, existem, existem premiações para proposições, né, em determinadas áreas ambientais e também de inovação. Então, vale a pena, é estimulante. E sem contar que também existe a colaboração com o bem-estar social, né? Nós somos também responsáveis por isso, né? Por manter o bem-estar social, né? Havia também, entre umas perguntas de reflexão, né? Que era para que vocês, né, avaliassem, né, as questões relacionadas aqui, no caso, né, o garimpo ilegal, né, em terras indígenas, para que refletissem, né? Quais são, né, os possíveis atores, que esses atores podem ser organizações não governamentais, podem ser empresas, podem ser instituições públicas, né? Podem ser as próprias comunidades indígenas, né? Por que de pensar, né, para que vocês identifiquem, né? Porque em qualquer tipo de trabalho que vocês venham a desenvolver, né, como esse eu comentei da proposição, né, de algo na empresa, onde trabalham, vocês precisam identificar quem, no sentido pessoa, mas também quais instituições, organizações, empresas estão envolvidas. Então, é um processo de realmente de análise, de pesquisa, de visualizar quais pessoas possuem interesse, quais organizações conseguem realizar, né, determinadas modificações. Por quê? Pensemos que eu quero instituir a coleta seletiva no meu bairro. Mas aí você precisa de recursos, você precisa de um caminhão para poder coletar, precisa de uma escala, precisa de pessoas para poder trabalhar e que você precisará minimamente recorrer, por exemplo, à prefeitura da cidade de Boa Vista para poder, né, fazer essa modificação que você tem em mente, que você quer levar adiante. Porque nós temos o nosso limite também, não dá para a própria pessoa organizar tudo, adquirir o caminhão, também trabalhar ao mesmo tempo, descer e conseguir coletar e trabalhar e divulgar, entendeu? Nós vivemos numa sociedade com funções compartilhadas, né? E muitas das vezes a gente precisa dar um passo, fazer uma ação em determinada instituição, acionar realmente um determinado órgão público ou até mesmo uma empresa privada para que haja, né, essa modificação, essa realização do cenário que a gente deseja, né? Então, por isso que é a importância de a gente saber identificar minimamente quais são as pessoas, as instituições envolvidas na análise, né, de situações ambientais, né?
Também foi visualizado aqui, né, um outro item que é o que pode, né, ser, como pode ser, né, visualizado o conflito, né, no caso aqui do garimpo ilegal em terras indígenas, né, como esse conflito ele está relacionado à gestão ambiental, né? Nós, né, nas aulas anteriores, nós vimos vários elementos de desenvolvimento humano, elementos de sustentabilidade. E assim, com base nesses elementos, nós temos o mínimo de instrumentos, né, para poder visualizar como que esse conflito ele desencadeia problemas na gestão ambiental. Existem vários problemas, né, que nós já comentamos, né? Então, essa também é uma das visões para que possa, né, refletir. Né? E, e vocês podem fazer essa análise, né, a respeito da sustentabilidade que comentávamos, né? Levando em conta a humanidade, a economia, o meio ambiente, olhar minimamente essas três vertentes de sustentabilidade. Feito isso, é possível sim conseguir visualizar quais possíveis impactos. Por exemplo, as pessoas sofrem com o garimpo ilegal, quais possíveis problemas o garimpo causa ao meio ambiente e quais possíveis também transtornos o garimpo causa à economia. E parece um pouco estranho, né? Assim, a gente pode comentar como que um garimpo, que é para extrair ouro, e ouro é valioso, então assim, você mexe com dinheiro, mas não é algo atrativamente econômico. Apesar, né, de uma rentabilidade, né, significativa no garimpo, uma das questões relacionada ao lado econômico, né, do problema do garimpo ilegal é que essa elevada rentabilidade, ela tem uma concentração em alguns. Essa rentabilidade, ela não é distribuída adequadamente a todos, né? São um, dois, alguns ou um grupo, né, de determinados poderosos, né, que ficam com a maior parte. A própria realmente comunidade local, a população da região, ela não se beneficia na mesma intensidade que esse seleto grupo que realmente possui, que comercializa, que fabrica e que realmente até mesmo exporta esse mineral, né, para outros países. Né? Então, a questão da distribuição é um dos fatores para os entraves, né, econômicos para o garimpo legal. E outro fator também relacionado à economia tem a ver com a permanência dessa atividade econômica. Como é uma atividade extrativista, e é de um minério que ele tem, né, a sua escassez, existe uma mina. Então, quando começa a explorar aquela mina, naquela região, começa a haver um adensamento de população, começa a haver realmente, no caso, né, em terras indígenas, de desmatamento, de ocupação. Então, muitas pessoas naquela região movimentam a economia da região, querendo ou não, o comércio, né, ainda que de forma ilegal, né, ele é movimentado com combustível, com aquisição de alimentos, com máquinas, com operários, com trabalhadores. Só que essa atividade ela não é constante, ela não dura, por exemplo, uma geração, ela não dura, não é uma atividade que perdura, visualizamos, por exemplo, por 10, 20, 30 anos, ela não perdura. Ela tem uma fase muito alta, que aí ela intensifica, cresce, explora a mina, mas quando a mina já se esgota, na mesma intensidade ou até maior que ela dá esse desenvolvimento econômico, ela começa o retrocesso econômico e causa abandono daquela região em que antes havia
um aglomerado de pessoas em volta, com um comércio estruturado em volta da mina. Então, assim, ela é algo extremamente temporário, né? E para finalidades econômicas, né, pensando ainda mais numa macroeconomia, né, numa economia para uma sociedade como um todo, seria como você tivesse um salário, né, uma renda por alguns meses, mas o restante da vida você não teria mais. Então essa é uma das questões, né, que também dos entraves econômicos relacionados ao garimpo ilegal, né? Ele não tem essa constância ao longo dos anos, e sem contar, obviamente, que não existe qualquer direito trabalhista preservado, né? São condições insalubres, risco realmente de periculosidade, de risco de intoxicação e demais problemas, né, por contaminação com os demais materiais que são utilizados, né, nesse tratamento, né? Então, veja que existem várias questões que vocês podem explorar, várias dificuldades que são relacionadas a isso, né? Como que isso afeta a sustentabilidade, né? Visualizando a humanidade, a economia, o meio ambiente. E um outro item, né, que é estimulado é que vocês pensassem, né, como tudo isso poderia ser uma melhor desenvolvido, né? Haveria alguma possível ação? Quero que vocês realmente fizessem um exercício, né, de como solucionar esse conflito ou como evitar esse conflito. Será que precisa de quê? De uma melhor legislação? Não existe legislação específica? Ou precisa o quê? Melhor fiscalização para que possa inibir, combater é, e, e fazer, né, com que essas operações ilegais elas sejam repreendidas e que não haja ou falta realmente impunidade. Então, para que vocês pensassem na solução. Pode não ser, obviamente, você pode ter, né, esse receio, esse medo de que não é a melhor solução, isso não resolveria. Mas pensar na solução já é um grande exercício, já faz com que vocês minimamente visualizem como que, diante de determinado entrave, né, ambiental, uma situação ambiental, quais possíveis caminhos vocês poderiam pensar, poderiam encontrar, né? E isso, obviamente, estamos falando, né, do garimpo ilegal, né? Mas isso também pode ser utilizado nos locais em que vocês fazem estágio, em que trabalham. Por quê? Vocês podem ter, por exemplo, um problema na rua de casa. É, Existem problemas, assim, entraves, que vamos dizer assim, toda a rua inteira tem plantação de manga. A quadra toda, entendeu? Assim, vamos dizer que exista 5 pés a cada quadra, né? Então, ao longo aí de 3, 4 quadras, teria 15, 20 mangas. Na época em que elas estão produzindo, essa quantidade, né, excessiva de manga, elas têm problemas com mosca, problemas com insetos, com outros animais, né, que vêm nessa direção, que podem. Às vezes tem problema com as árvores, né, de encostarem na fiação, na transmissão, né, de energia elétrica. Então, mas aí vocês começam a pensar, como é que eu estou vendo essa situação na minha rua e o que eu faço? O que eu posso fazer? A quem eu posso recorrer, né? E esse é um exercício, entendeu? Fazemos aqui um exercício pensando, né, na proposição de possíveis ações para amenizar ou até mesmo solucionar. E isso para que vocês também internalizem, né, e tenham isso em mente, para que vocês também, onde moram, onde estagiam, né, onde trabalham, vocês possam também ter essa postura de procurar a solução, identificar quem pode ajudar, qual instituição é responsável por aquilo. Então, esses que seriam, né, assim,
minimamente, né, os elementos, os itens, né, que vocês poderiam, né, refletir ao longo das atividades que foram propostas, né? E eu gostaria de saber de vocês, se vocês tiveram alguma dúvida, gostariam de... É exatamente, Leite, não pode derrubar a árvore da rua por si só, não, entendeu? Assim, é considerado também uma infração, né? Em alguns casos até realmente é como crime ambiental mesmo. Tem que recorrer à prefeitura, inclusive até para a poda, porque dependendo da situação, da proximidade com a rede elétrica, às vezes a tensão da rede elétrica é tão elevada, normalmente ela é de 13.000 volts, algo assim, ela é tão elevada que você nem precisa encostar, você só se aproximar, ali existe um campo magnético em torno do fio, que quando você chega a uma certa distância, já é o suficiente para haver a transmissão de energia, entendeu? Então acontece aquela centelha, né? Então, e sem necessariamente encostar mesmo. Então, existe um risco, né? E é algo que precisa de equipamentos adequados, entendeu? Existem formas adequadas, até mesmo aparelhos de corte específicos para que evitar nesse transtorno. Em algumas situações, a rede é até temporariamente desligada para que haja, né, essa poda. E vocês tiveram curiosidade, dúvidas, algo assim? Fiquem à vontade. Um de cada vez. Estava escrevendo. Ah, sim. Professor, com relação assim ao garimpo, a gente pode para falar só sobre essas questões assim, no pontuando que você falou, ou eu posso, porque eu estava visualizando de uma forma, né? Assim, ultimamente teve essa confusão aqui em Roraima, eu estava longe, eu não acompanhei de perto, mas eu vi em grupos, eu também vi em um jornal, Sim. né, numa revista aí dessas online, falando a respeito do que está acontecendo, né? Assim, aqui em Roraima a gente tem contato com garimpeiros, né? O estado todo, né, tem essa, Né? essa Então, formação histórica, né, baseada no garimpo. né? Quem não tem um irmão, um parente, um primo, Um vai, conhecido, né? vai dar uma topada no garimpeiro que é igual pedra, tem para todo lado aqui em Roraima. E assim, o comércio local, por enquanto, é igual você disse a respeito de uma outra atividade que eu falei, lá na cidade de Uruará. Eu falei assim, lá em Uruará parecia a Índia. Era muita gente, muito movimentado e tal. Era extração madeireira. Só que aí o Ibama chegou lá e começou a tocar fogo em máquina, tocar fogo em serraria, fechar tudo. A Polícia Federal chegou e fechou tudo, né? Para proibir alguns casos de ilegalidade, né? Na maioria, né? Que esfriava nota, aquela coisa toda, né? A questão do garimpo aqui, eu vi uma vez de um conhecido que eles tinham a intenção, né, com a entrada do novo presidente, com a intenção de que quando o novo presidente assumisse, ia ter um consórcio. Vamos dizer que eles fossem trabalhar lá no Irararaquara. Era uma forma deles legalizar e garantir uma aposentadoria, né? E, de certa forma, contribuir com a questão econômica, né? Para o Estado, para o município e principalmente para o local que estava sendo degradado, né? E nesse consórcio, os associados, eles iam ter uma parcela, né? Todo ouro garimpado ia para um lugar, aquele lugar ia ser o único responsável pela medição e tal. Isso não aconteceu, pelo que eu estou vendo, porque nem vai acontecer. E outra coisa, assim, o garimpo eu creio que nunca vai ser legalizado. Porque primeiro ia ficar na mão de uma pessoa só. Vamos dizer que se o governo não tivesse máquinas ou intenções, o que ele ia fazer? Ia trazer uma empresa estrangeira para extrair o minério daqui e novamente a população local ia ficar, porque é assim que eu vejo em outras situações, né? A população local ia ficar à mercê. Por quê?
aquela empresa ia contratar pessoas ao salário mínimo vigente no Brasil e garantir só aqueles direitos previdenciários da aposentadoria mínima mesmo, sem salubridade, sem nada, né? Apesar de que eles têm todo aquele projeto ambiental bonitinho, e o dinheiro ia para outro lugar, com certeza. Ia ser só uma forma de legalizar para tirar, porque por enquanto o ouro é tirado de forma ilegal, né? Chega aqui na cidade e não pode ser levado para o banco, aquela coisa toda, né? Porque tem a questão da declaração. E a pessoa vai declarar que é de um lugar, né? E não pode. Proveniência duvidosa, né? Né? Então, tem todas essas questões. Então, é uma coisa que nunca vai mudar essa situação. E nunca vai acabar as pessoas que acreditam que um dia vão burrar, né? Igual fala, encontrar uma pepita de ouro linda e maravilhosa do tamanho da minha mesa aqui. Sim. E Não é ficarão verdade? ricas para o resto da vida, né? Né? Então, Mas realmente essa que é a visão mesmo. não é isso? Exatamente. Então, não é nenhum. A sua visão, ela está realmente, esse é o caminho. Não se preocupe se você usou as suas palavras, a sua forma, né, de ilustrar, de comentar isso, porque são só formas diferentes, né, de ilustrar as situações, ou às vezes alguns casos mais específicos, né? Mas essa é a situação realmente, a dificuldade de distribuição de forma mais igualitária, né, a todos, e também a dificuldade para que esse tipo de operação ele seja mais constante, né, ao longo de várias gerações, né? Então é muito temporário. E aí, ser temporalidade para uma expectativa de vida de, por exemplo, 60, 70 anos, é algo que não é realmente viável, é insustentável. É verdade. Porque, assim, os filhos ficam na cidade, dependendo né? E as pessoas que vivem do garimpo mesmo, elas adoecem mais rápido, pega malária várias vezes, né? Não é só uma vez. Assim, claro, se você está no campo, na mata, você vai pegar, porque é uma doença da mata, né? É normal, é natural, né? Existe também a questão de que os índios também são corrompidos, né? Os índios, eles vivem nessa fachada aí de que são, né, os protetores do ambiente, e não são, porque eu já vi mesmo, os caras pagam para poder atravessar. Aí quando não paga, aí eles começam a jogar pedra, não sei o quê. E os caras andam armados. Aí existe aquela desigual, né? Uma disparidade de desigualdade entre as armas, né? Flecha, pedra contra Obviamente. balas. A gente tem que pensar também, né, que são pessoas e as pessoas se organizam em grupos de poder. Isso. Então, existe também esse tipo de situação. Não é só essa situação, né? Mas também existe esse tipo de situação. Eu acho que eu já falei demais. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida também, alguma curiosidade, algo que queira comentar, fica à vontade. Aqui. Acho que é só você e eu mesmo. Então, bora conversar. Ai, meu Deus. Dos exercícios, se vocês tiveram alguma dificuldade, alguma dúvida, algo que pudesse refletir. O exercício, como eu disse no início, ele foi a data, né, final foi adiada, né, para até segunda-feira. Eu sei que essa semana teve a semana acadêmica, né, durante 3 dias, então foi realmente uma semana bem atípica. Então, para que vocês não possam, né, boa parte respondeu, mas ainda falta um bom número, né, para que de estudantes para que tenham acesso e responda. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o questionário de reflexão, podem comentar sem nenhum problema. E se não tiverem também, a gente encerra a Antes de, gravação sem nenhum problema, entendeu? Até antes, para. Oi? antes de encerrar, professor, te interrompendo, eu esqueci, você também tem a formação na área do secretariado, né? Não é só administrativo, né? Isso, exatamente. Então, para você que é formado, hoje é o seu dia, né? Parabéns. Me desculpe É, a todos os estudantes também. Não, é. vocês já podem se Um dia considerar. chegaremos lá. Não, já se considere como tais, entendeu? Porque é só daqui para ali é só um passo. Vocês já atuam
com a mentalidade, né, voltada para o secretariado executivo. Realmente, parabéns a todos. Parabéns para você também. Realmente foi... Gente, eu me atendo aqui aos assuntos, acabou que eu me descuidei disso. Realmente, bem lembrado, Leide. Muito obrigado pela lembrança. É um parabéns a todos, né? Hoje é um dia realmente comemorativo, né? E se considerem como tais, porque vocês já atuam, já realizam, já estudam e já fazem atividades, né? Como se assim fosse. E, Então, eu recebi. e se daqui a pouco vocês verão que já estão praticamente na metade do curso, daqui mais um pouco vocês já caminham para a conclusão, entendeu? E essa vitória pessoal, né? Obrigada. Vamos ver aqui. O que eu posso fazer também, eu posso encerrar a gravação e caso alguém tenha uma outra dúvida, eu fico aí à disposição para a gente poder conversar depois, né? Porque às vezes eu sei que tem gente que fica com vergonha. Pode ser assim, então? Pode Eu ser, encerro professor. aqui, então. Encerrar.